E a Aurora, às vezes, eu vou ser assim, ó, ela fala com o meu cérebro. Tem umas coisas, né, que às vezes tem um e ela fala assim, 3, 4, 5, 4, 4, 5. Racionalmente eu não entendo aquilo. Mas o meu cérebro entende e faz. E é impressionante. Essa é a segunda live da série Cada Canto um Conto, onde eu estou entrevistando algumas pessoas que já cantaram comigo, já trabalharam comigo, já fizeram aula, para a gente saber um pouquinho sobre as histórias dessas pessoas, né, com a música, com o canto, como é que foi para cada pessoa. A minha convidada hoje é Joana Marinho, que é formada em antropologia pela UFRJ. Ela é atriz, dramaturga e diretora teatral. Ela tem sua trajetória voltada para a cultura popular de matriz africana e ela é fundadora da Aerocriação e Produção. Ela é diretora, atriz e dramaturga do espetáculo premiado Constância e do média-metragem Ialeuá, dos quais eu tive o prazer, a honra de fazer a preparação vocal. Olá, boa noite. Oi, Jô! Eu queria começar a live falando algumas coisas sobre você e sobre o tanto que eu te admiro, porque a gente não é todo dia que a gente para poder falar essas coisas, né? Mas, assim, uma das coisas que eu mais admiro em você é a sua dedicação para as aulas, assim, você tá sempre lá, tá sempre com vontade, querendo aprender, faz as suas próprias percepções durante a semana, a seriedade com que você leva tudo na sua vida, isso é fundamental para fazer qualquer coisa que a gente vá fazer, né? As suas percepções, que são maravilhosas, porque eu percebi que o botão da minha voz é assim. Ou então eu descobri que eu ficava pensando na pessoa tal quando ela usava a voz assim ou assado. Eu acho muito legal essas suas percepções. A sua curiosidade eterna, sempre, sempre. Mas como é que é isso que funciona? Como é que eu vou usar esse negócio aqui? Como é que a pessoa canta assim? Como é que ela canta assim? Eu acho muito bacana essa sua curiosidade. E uma das coisas que eu acho mais legal nas aulas que a gente faz é a sua versatilidade. Tipo, nenhuma aula é igual a outra. Vamos combinar? Que tem um dia, Cada dia um tem um dia projeto que a gente. diferente. Exato, exato. Um dia a gente tá cantando jazz, outro dia a gente tá cantando, sei lá, composições suas. Tem dias que a gente tá cantando as músicas do. Como é o nome da banda que você participa? Que eu esqueço. Mundial Carimbó. Mundial Carimbó, que as músicas são lindas. Eu sou apaixonada por ser suspeita. E tem dias que você está criando suas próprias músicas, né? E daí que surgiram os espetáculos também, a gente pode falar mais sobre isso. E também, Jô, eu acho. Não, peraí, que eu fiz uma lista longa, tem muita coisa para poder falar. Que eu falei até sobre isso outro dia, sua proatividade, né? Porque assim, nós somos artistas, mas se a gente não se movimentar, não correr atrás, assim, você escreve suas coisas, depois você bota em projetos, depois corre atrás de gravar, entra no armário para poder gravar um negócio. A gente marca de madrugada para poder, né? Então eu acho muito bonita essa sua iniciativa e eu acho que é um dos motivos também que eu queria muito que você tivesse aqui, para que a gente pudesse também inspirar outras pessoas a correrem atrás dos seus próprios projetos, não ficar esperando ser chamado, né? Porque a gente sabe que não é a realidade, às vezes a gente vai ser chamado para um projeto ou outro, mas em geral a gente tem que se virar e correr atrás daquilo que a gente quer. Aí o que eu acho mais legal também, Jô, assim, são as histórias que você falou, né? Você está você é especialista nessa cultura popular de matriz africana. Cada dia você traz uma história, você traz uma música, a gente discute sobre isso. Eu aprendo todos os dias com você também, então eu só tenho a agradecer por você fazer aula comigo. Porque eu tô aqui aprendendo com você. Acho máximo, 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 máximo. E no final, a Joana vai cantar. Então, assim, aguardem. Vão ficando na live. Ela me Sem obrigou. querer morrer, Joana. Você já é cantora, garota. Para com isso. Ela me Para. obrigou. Eu vou contar para vocês depois de tudo isso. Jô, quer falar mais alguma coisa dessa introdução toda que eu fiz, assim, maravilhosa de você? Da Eu minha quero lindeza? agradecer, né? Encheu minha Sua bola, lindeza. super agradeço muito. Aí eu quero saber que aspecto de tudo isso você quer que eu comente. Vamos começar. O que você Vamos quer que eu começar. conte? A gente criou uma série de perguntas que eu estou fazendo para todas as pessoas que vão vir na live. E elas Legal. são mais ou menos parecidas, então eu vou perguntar sempre as mesmas coisas para as pessoas e as respostas vão ser completamente diferentes, né? Então a primeira pergunta é:
quando e como você começou a cantar? Foi uma escolha sua? Que idade você tinha? E o que que você esperava dessa experiência? Ó, eu comecei a cantar no teatro. Eu comecei a fazer teatro. Outro dia fiz uma live para alunos de uma turma de iniciação e eu contei essa história. Eu comecei a fazer teatro não para ser atriz, porque na época, né, lá no 98, não tinha internet. Então, a referência de ator era novela. E pra gente pensar assim, eu vou ser uma atriz de novela, eu vou ser uma atriz de filme, era um negócio tão longe. Eu não tinha esse sonho, vou ser atriz. Mas eu achei que eu ia encontrar meu bando, minha turma, minha galera, se eu fosse fazer aula de teatro. Então eu comecei a fazer teatro. Então fiquei com uma turma muito tempo, assim, era uma companhia de teatro, a Companhia Teatral do Movimento, dirigida pela Ana Kfouri, tinha esse projeto. Então, depois eu fui para um projeto deles, mas era uma das atrizes, junto com era Marília Martins e Larissa Elias. Elas tinham essa turma na UERJ, então eu fiquei anos fazendo teatro lá, porque eu queria fazer teatro. Mas aos poucos eu fui começando a amar. E eu nem notei, assim, sabe? Então, mas eu não notei mesmo. Quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de Ciências Sociais, Antropologia, porque eu realmente não achava que isso ia ser uma profissão, mas eu nunca consegui parar. Eu sempre fiz Uhum. teatro desde 98 sem parar. E aí eu entrei para a companhia Ensaio Aberto. Um dia uma amiga minha da faculdade já, 2004 eu acho, me mandou um teste. Então eu entrei para a companhia Ensaio Aberto, que é uma companhia dirigida pelo Luiz Fernando Lobo, que é uma companhia brechiana e os espetáculos são musicais, né? Então eu comecei a cantar. E aí eu amei. Agora, é mentira que eu comecei a cantar aí. Eu era do coral do Pedro II. Eu estudei em Pedro Ah, II e eu era do coral. Então, pra mim, quando eu entrei na companhia e precisei cantar, eu já tinha toda uma bagagem ali que eu sempre fui do coral. Acabei de lembrar isso agora. Estiver lembrando. Eu sempre cantei no coral, eu amava. Mas quando eu cantava no coral, eu era soprano tipo, vozinha muito fina. E o meu sonho de princesa era ser contralto, porque eu achava que a contralto era o que é. E que a soprano era aquela ali, você tem essa voz, você é uma criança e tem essa voz. E as meninas do terceiro ano, que eram as contraltos, se achavam, cantavam a melodia, a gente ficava lá só abrindo uma voz. Aí tá, mas aí acabou, eu não fiz, parou, eu acho que eu não entrei pro segundo grau fazendo coral. uhum. O coral parou. Então teve esse buraco ali. Aí entrei pra companhia e aí o primeiro espetáculo que eu fiz foi um cabaré. Só que tinha a questão, né? Isso que gerou traumas na minha vida, né? Vamos dizer. O meu personagem no cabaré, meu personagem da minha amiga Cristiane de Souza, nós éramos as garçonetes do cabaré. Então a Uhum. gente era um personagem muito bacana, porque todo mundo achava no começo que a gente era realmente garçonete do cabaré. Então a gente servia as mesas, cobrava, pagava. Só que num certo momento a gente entrava dentro do espetáculo. E isso assim, eu tinha 22 anos, a galera ali já, teatro profissional há anos, e eu entrei ali com 22 aninhos para fazer esse personagem. No início estava tudo bem, só que a gente não tinha microfone, porque eu não podia, né, sempre me debati com essa questão. Se eu tivesse um Uhum. microfone, ia ficar óbvio que eu fazia parte do elenco e também quando a pessoa está pedindo ali ia sair. Então a gente nunca teve microfone. Então a preparação vocal maravilhosa de vários preparadores que passaram por os 10 anos que eu fiz cabaré, elas sempre tinham essa diferenciação. As meninas do cabaré não têm microfone, então elas não entram na harmonia do negócio. Então elas não Uhum. precisam de uma preparação tão, né? Não eram tão importantes. Então a Uhum. gente ali, eu, Cristiane, a gente saía até antes da aula da preparação vocal e ficava, porque eu queria estar cantando com o microfone. Era o sofrimento da gente. Mas ao Era o mesmo Havana Café, né? tempo, Esse aí? Havana Café, espetáculo Havana Café da Uhum. Companhia Ensaio Aberto. Eu entrei com 22 aninhos, eu era garçonete. Até, né, o final da minha vida com Havana Café, eu já tinha pego um personagem, já tinha microfone, já era preparadora corporal da companhia, mas eu passei por esse momento, eu acho importante na minha vida. Porque o que eu Uhum. comecei a fazer? Eu decorava a voz de todo mundo. Eu sabia toda a melodia de tudo, eu sabia tudo. Então, quando mudava, um espetáculo de uma companhia, era uma companhia com trabalho, né? Tinha um núcleo que ficou todo esse tempo que eu fiquei lá. Mas haviam pessoas que entravam e saíam. A Aurora eu conheci desse jeito, né? Teve um momento que a Aurora entrou para esse elenco. Toda vez que mudava de elenco, toda vez que mudava de preparadora vocal, que aconteceram algumas vezes, de pianista, de músicos, tinha que passar as músicas. E quem sabia todas as músicas, todas as vozes, tudo, eu sabia. Joana Marinho. Verdade, não é?
Sabia, mas Aham. continuava ali sem meu microfone. Mas, cara, quando eu, enfim, contei tudo isso para dizer que isso foi um puta aprendizado para mim. Eu fiz outros espetáculos da companhia, que eu não tinha essa condição, que eu fazia parte mesmo, cantava e tal, sempre, né, coros, né? Nunca fui uma solista, porque eu não era cantora. Mas eu tive esse grande aprendizado durante esses 10 dias na companhia em Céu Aberto, que, assim, 10 preparadores anos. incríveis. 10 anos que eu fiquei na companhia. Agnes Moço, Aurora Dias, quem mais? Lígia. Lígia, o quê? Eu esqueci o sobrenome dela, de Minas. Vou lembrar daqui a pouco. Ela E fez a preparação do Missa dos Quilombos também, né? isso, fez a preparação da Missa dos Uhum. Quilombos. E muitos cantores. E aí, isso que a Aurora fala, de eu ter ideias, assim, pensar, durante todo esse tempo eu tinha referências de vozes. Então, tem uma pessoa que trabalhou comigo todos esses 10 anos na companhia, que é a Sani Alves, cantora incrível. Então, eu tinha ela como Maravilhosa. referência na minha voz. Sabe, quando eu queria cantar, eu falava, bom, vou fazer como se... Eu imaginava como se fosse a Sani cantando, porque eu colocava minha voz ali. Eu tenho uma memória, assim, doida de voz. E eu saí cantando agora. Eu vim morar em Paraty e toda vez que eu ia pro Rio, eu ia na Casa da Aurora, né? Aurora, eu tô indo no Rio, É. vamos fazer uma aula. Então a gente continuou com um certo contato, mas era muito de vez em quando. Mas ela fez falta na minha vida. Então você não escolheu necessariamente o canto, né? Você foi pelo Não teatro e escolhi. acabou sendo arrastada para cantar. Se vira aí, canta aí. Não é isso? E fora Exatamente. o cabaré, que é o Havana Café, você fez outros espetáculos também. Quase todos os espetáculos têm coisas cantadas também, né? É, Ou são exatamente. todos? Quase todos. Pelo Então, eu menos fiz. uma música tem alguma coisa, né? O Olga não tinha. Olga eram 3 horas de Algo texto, não. texto, texto, texto. Olga Benário, um breve futuro. Mas o Havana tinha, a missa tinha, Pedra do Cais tinha muita, era praticamente só Era músicas, show, né? né, Era praticamente. um Aham. show. Então, e eram espetáculos que tiveram uma vida muito longa, né? O Havana e a missa, eu fiquei 10 anos na companhia fazendo esses espetáculos, remontando. Então, E eu acho engraçado, assim, que o seu relato tem vários paralelos com a minha própria vida também, né? Outro dia até postei isso aqui no meu Instagram, eu vi, falando que eu também. Você viu? Eu comecei em eu vi. coral, também era onde eu me encontrava ali, e também tinha essa coisa de saber todas as vozes. Não era a melhor voz, mas eu sabia todas, que era o que eu amava fazer. E eu era igualzinha a você. E Exatamente. eu lembro disso. Quando eu entrei no Havana Café, não tinha as vozes escritas. Então eu precisava lembrar de Uhum. alguma voz. Aí eu perguntava a Joana, a Joana fazia um cara assim. Era Aí sempre vinha assim, com a voz. discretamente. Vinha assim, discretamente. Não, porque para vocês saberem, na Maravilhosa. ensaio aberto, a gente trabalha não verbal. Vou explanar logo. A gente não fala. Isso é muito legal. É uma concentração incrível. A gente ensaiava 8, É, 9 horas por dia e não tinha essa coisa que tem em outros grupos, assim, de você conversar, falar aqui, de ter uma coisa dispersa. Era bem focado. Então, quando a Aurora entrou, eu também era preparadora. A gente fazia uma dupla, eu acho que, sim. assim, nossa, foi melhor, assim, porque a gente era muito próximo. Então, a gente tinha todo um jeito de se comunicar de olho, De discretamente. olho. Aham. Porque não podia falar, e aí, Aurora, o que quiser? Não. Era toda uma E a comunicação não cara verbal super que a gente séria, criou né? incrível. Incrível. Só um olhar assim, a gente já sabia tudo na vida. Muito bom. E aí, quando eu Foi uma ia pegar uma escola. coisa da Joana, ela falou assim: todas as dicas. Gente, vocês não sabem, porque aqui corta, né? Mas a Joana tem 2 metros de altura. E ela tem um corpo assim de modelo. Aí eu cheguei na companhia para fazer o Havana Café e a Joana assim. Porque tem uma postura também que a gente tem que ter, né? No não verbal. Isso, Tem a verdade. postura e o não verbal e não sei o que. E a Joana assim. Maravilhosa, ainda As era a pessoas, minha quando chegam, preparadora assustam, né? corporal. Isso É, aí. é. Bom, mas As vamos lá, pessoas se seguindo para assustam. aqui. Vamos lá. É. Seguindo as perguntas aqui. Quais foram as suas maiores dificuldades no início? Você tinha vergonha? Você tinha medo? Como é que você sentia? Cara, insegurança, né? No início, não. Continua sendo isso. A gente tem muita insegurança, assim. É isso, tô sofrendo, eu tô aqui feliz, rindo, mas estou sofrendo porque eu vou ter que cantar no final. Então, eu sou tímida. As pessoas acham que Uhum. atores e atrizes não são pessoas tímidas porque estão no palco, mas comigo, pelo menos, não é assim. Eu sou muito tímida, só que eu me condiciono no ensaio, tô com tudo certo para estar ali, tô com muita certeza do que eu tô fazendo. Mas se não é aquela coisa que está mega ensaiada e eu tô com todo o controle, acabou. Então, meu problema no cantar é sempre insegurança, né? Sempre achar que se tem um agudo, aquele agudo não vai rolar. Se tem um grave, aquele grave não vai rolar. Então, sempre tive. E tem aquela coisa que eu falei ali sobre o agudo.
eu sempre tive essa onda de que a minha voz era muito aguda, era muito baixa. Quando eu era adolescente, acho que todo adolescente passa por isso, né? Eu tinha aquela coisa de todo mundo cantar aqui, fala mais alto. Então eu internalizei um pouco isso, muito isso. Então eu lembro que na primeira aula da Aurora, ela perguntou assim, queria saber o que você cantem uma música, depois digam o que vocês acham da voz de vocês. E eu falei essa frase, queria que a minha voz fosse mais grave. Mas isso eu já falei impostando completamente minha voz. Claro que eu falei, queria que a minha voz... Eu já falei, ela falou, não acho a sua voz. Eu falei, eu fiz, arrasei. Porque eu sempre tive esse problema assim de achar que aí quando eu voltei para fazer preparação com a Aurora, eu tinha desenvolvido toda uma coisa de cantar tudo grave, tudo com uma voz lá para dentro. Ela teve que consertar, porque eu, né, compensei, né, Aurora. A gente agora fica trabalhando Aham. isso. Então acho que essa é uma dificuldade, Eu assim, a até me tava aqui autoimagem. me espantando, eu falei assim, como assim que a Joana cantava tudo no agudo, gente, que hoje em dia, que, né, fica bem no médio, no grave, e às vezes fica com medo Uhum, de ir pro agudo. Talvez seja até isso, assim, medo de exatamente. voltar pro passado, assim, né, do que você ainda não tinha tanto poder. Sim, mas continue, Exatamente. desculpa, te interrompi. Não é isso. Então, tenho visto os vídeos que você tem postado e são geniais, porque eu me encaixo em todos, gente, meu Deus. Porque é isso, assim, agora eu tô sabendo meus problemas. Eu ainda não cheguei no momento em que eu tô dominando tudo, mas eu sei quais são as minhas travas. Porque eu acho que, engraçado, né? A garganta, ela somatiza muito. Esse é um problema, eu acho, que de cantar. Então, eu já tive fases em que eu perdi a voz antes de show, ficava completamente afônica, de tensão, e aí cagava a voz, porque cantava mesmo assim. Eu já tive uma fase em que eu tensionava tanto que eu comecei a ficar com uma rouquidão e que era simplesmente uma tensão. Então, a voz é muito sensível, né? Não é uma coisa Muito. fácil de você ter que manter para trabalhar com ela. É super delicado. Quando você tem, assim, quando eu Exato. marco um show, eu fico numa neura, que eu não saio na rua sem um cachecol, tá um calor, não pode abrir a geladeira, eu já tô gritando, entendeu? A voz é um negócio muito sensível e eu sou muito cheia de milindres com a minha voz. Porque eu acho Mas que eu eu ainda não acho que é tô isso, né? dominando super. É, exato. Eu acho que é isso que você falou, assim. Eu até postei um vídeo que falava sobre isso, como é que a gente supera essa questão do medo, né? E o que você já tá falando aí é que a sua forma de lidar com esse medo, com essas inseguranças, é de se preparar o melhor que você consegue para essas situações, né? Isso é Exatamente. muito legal. Que era o que eu Eu sou estava dessas assim, falando eu no não começo, travo, sobre a não. dedicação da pessoa. Eu não Fala. sou dessas que travam, não. Na hora eu vou. Mas eu travo antes. Eu passei o dia hoje, gente, uma live com a Aurora, que é uma pessoa que a gente tá sempre aqui fazendo uma live, só que só tá a gente, né? E, gente, eu passei o dia assim, me sofrendo. Eu realmente sofro. Ela falou assim, Eu gente, sou mas eu atriz, não sei o ator que, eu vou comunitário. ficar com vergonha. E vem cá, apesar das dificuldades, o que fez você continuar insistindo e não desistir? Ai, gente, eu amo cantar. Eu adoro cantar. Eu reparei que logo que eu vim para Paraty, eu fui pro lado da música. E aí é uma coisa que a Aurora estava falando no começo. Eu, quando vim para Paraty, eu saí da companhia Ensaio Aberto, que eu estava ali há 10 anos, né, com uma companhia que te coloca os projetos. Então eu vim para cá e eu fiquei meio assim, sem emprego, né? Então, Uhum. e é difícil você sair de um grupo que tem uma direção, toda uma produção e pensar, o que eu vou fazer agora? Então, primeiro eu me joguei na música. A gente tinha um grupo de mulheres chamava as Iabás de voz e percussão, né? A capela, digamos, né? Porque só a percussão não. Então eu fiquei muito entrando e eu vi como, cara, como me dá muito, muito, muito prazer cantar. Porque a minha família, meu pai sempre ouviu muito disco, né? Na época disco, depois CD, tudo. Meu pai sempre ouviu música o dia inteiro. Minha casa sempre tinha música. Não é uma família de músicos, né? Minha mãe e Uhum. meu pai agora, depois assim de 60 anos, talvez 55, eles começaram a estudar música. Meu pai agora toca bateria e a minha mãe é cantora. Começaram a estudar música, fizeram uma banda, já estão com uma banda autoral, estão no caminho deles aí na música. Mas até então, nós éramos apreciadores de música. Mas sabe assim, minha casa nunca ficou sem música, assim, silêncio era uma coisa, não é normal. Então a gente sempre cantou. Eu e minha mãe, a gente fazia duetos de Chitãozinho e Chororó, vou ser bem sincera aqui. Adorávamos. Músicas de novela, assim, trilha de novela, a gente adorava cantar. E eu sempre gostei de É. cantar. Então, natural para mim cantar, assim, eu acho que é uma coisa natural da minha vida cantar.
Sempre gostei. Mas instrumento eu comecei aí, quando eu vim pra cá e comecei a entrar eu comecei a tocar instrumento de percussão. Aí eu vi como é importante pra mim. Aí hoje, quando eu faço agora eu comecei a escrever, comecei a criar meus próprios trabalhos e assim, sempre tem música. Sempre tem. Eu fiquei com essa. Eu adoro cantar, gente, eu não sei. Não, e aí eu mantive. Agora, assim, eu dei uma focada nesse, né, depois da pandemia, assim, eu foquei um pouco pro meu trabalho de atriz, porque eu estava muito na música. E não é a mesma coisa, são duas linguagens diferentes. Apesar do meu teatro ter muita música, são linguagens e eu emburaquei assim no teatro. Mas eu mantive o Mundiá, que é uma banda de carimbó aqui de Paraty, que eu amo. Mas é assim, sabe o lugar que você tá feliz ali? Eu canto, toco maracas. E é isso, assim. Acho que faz parte de mim, assim, cantar. Tem um livro chamado Comece pelo Porquê, que a Simone Malafaia, que fez a live comigo semana passada, me indicou. Aí tem uma hora que ele fala assim: tem coisas que você simplesmente gosta. E que a parte do cérebro, que é a coisa que é irracional, que você gosta, você não necessariamente consegue colocar em palavras. Então, assim, Uhum. você vê que o tanto que você teve, de frases que você teve que arranjar para poder chegar na sua essência, que é porque eu amo cantar. Ah, eu Isso é gosto. muito, não é? Não tem, não é racional, é intuitivo, é instintivo. E às vezes a gente fica colocando um monte de empecilho para fazer aquilo que, né? E imagina se você Verdade. tivesse parado lá atrás porque você não tinha microfone no Havana Café. É. Ah, não vou, E o não que eu quero. acho massa, assim, Jô, é porque assim, você não tem limites. Assim, a dificuldade vocal todo mundo tem, sabe? Mas assim, você continua nessa coisa do processo criativo, você tá compondo lindamente. Aí depois, quando a gente vai conversar sobre sua composição, mas eu que compus isso. Ai, mas. Sim, mulher. Sim, sim. Não faço coisas E é simples, né? premiado, tá? Não é assim pouca coisa, não. É premiado as duas coisas, o Constância e Verdade. o Ialeuá. E Nossas assim, eu já até falei pra parcerias. você que já até falei pra você que no Ialeuá tem umas músicas ali que eu acho que você devia transformar em clipe pra botar no YouTube, assim, registrar essas músicas, botar lá no, Gente, acho incrível, são porque tem uma músicas que plasticidade eu. incrível. São músicas que eu É. não sei, assim, a Aurora falou assim, o que você vai cantar? Eu falei, com certeza não vai ser do Ialeuá, porque eu criei coisas tão difíceis pra mim, que você imagina o quê? Você vai criar uma música pra você vai criar na sua região. Não, eu passo no meu triângulo das Bermudas, na minha dificuldade, 1000 vezes, e faço tudo que realmente é outro chip, né? Criar a música que você quer e cantar, mas é bem gostoso também esse momento de criar o seu. Muito bacana. A gente já falou mais ou menos, mas assim, como é que você me conheceu e por que que você decidiu fazer aula comigo? Ainda mais que você falou, assim, já passaram diversos preparadores vocais ainda pela companhia, você já conheceu muita gente também, mas por que eu? Olha, eu realmente experimentei muitos métodos, né? Porque cada preparadora tem um método. E a Aurora, ela tem uma metodologia que entra assim na memória. Eu acho que você trabalha com uma memória. Então, por exemplo, quando a questão dos timbres, né? Que tem, ou ela trabalha terra, ela vai, tenta. Vamos ver se pode ser terra, água, fogo e ar. Isso funciona para você? Não, então pode ser a fada, o pagodeiro. É sempre alguma coisa que te ative o cérebro. Porque, assim, muitas técnicas vocais, teve uma época, né, no começo da pandemia, todo mundo via vídeo de tudo, né? Eu vi alguns vídeos de Uhum. alguns preparadores vocais. Tem umas imagens assim, abre tem uma água passando por trás. Tem umas imagens que algumas preparadoras que não entram, não funcionam para mim. E a Aurora, às vezes, eu vou ser assim, ó, ela fala com o meu cérebro. Tem umas coisas, né, que às vezes tem e ela fala assim, 3, 4, 5, 4, 4, 5. Racionalmente eu não entendo aquilo. Mas o meu cérebro entende e faz. E é impressionante. Então, é, eu tive, eu acho que o privilégio de poder experimentar várias preparadoras e assim, a gente sempre foi uma dupla muito bacana de trabalho, né? Assim, a gente quando trabalhava como as duas preparadoras de um espetáculo com um elenco de 20 pessoas, que a gente tinha que dar conta de voz, corpo e o resto, né? A gente tinha que entregar aquele elenco brilhando com muita vontade de Pronto, trabalhar por é. oito E a horas. energia certa, né? A A energia energia certa para o lá em trabalho. cima. Exatamente. Então ali foi um momento em que eu vi assim que a gente tinha uma linguagem que conversa muito. E eu acho impressionante como ela consegue, assim, às vezes eu revejo nessas aulas que eu gravo, né? Eu tô cantando ali, ela tá assim com uma cara. Aí ela fala assim, faz isso.
do nada, assim, faz blá, 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 blá. Eu faço, depois canto de novo e desengata, assim. É uma, é uma percepção que você tem, para mim, é perfeito. E aí eu faço, né? Antes de cantar, agora minha vontade era fazer várias coisas que eu faço antes de cantar, porque tem todo um que bota minha voz no lugar e vai. Então, assim, clicou, sabe, o trabalho. E eu ficava desesperada aqui. Eu falava, as meninas, quando a gente ficou 2 anos aqui, né? Criamos 2 espetáculos, só voz sem harmonia. E a gente se virava para fazer nossos arranjos. E eu sempre falava, gente, tinha que ter Aurora. Só que não tinha essa coisa do virtual, né? A gente, não sei porque a gente não Não. aproveitava isso. Isso é uma coisa boa que a pandemia trouxe, né? Isso é uma coisa boa, porque a gente fez um espetáculo agora, o Constância, que a Aurora fez a preparação minha e da outra atriz, a Claudinha, aí de São Paulo, e a gente aqui em Paraty foi tipo, incrível, porque a Foi gente tem um muito legal. trabalho de voz para o texto, que é um trabalho da nossa pesquisa, mas não é para canto, e é diferente. Apesar de que, né, Uhum. existe o canto da nossa técnica, mas não é a mesma coisa. E a gente sempre precisou, e aí agora eu pude falar, Aurora, faça a preparação. Então, isso que a gente ganhou na pandemia foi, né, de todo esse caos, toda essa É. merda, isso foi uma coisa muito bacana. A equipe, a gente aqui em Paraty tinha gente em tudo quanto é lugar contribuindo lindo. Isso foi muito bacana. E é muito legal, assim, porque são as duas coisas diferentes. Uma coisa é quando a gente está fazendo aula de canto sem algum objetivo específico, assim, para um show, um espetáculo, alguma coisa. Outra coisa é a preparação vocal voltada para um espetáculo. Eram outras coordenadas, são outras coordenadas que a gente dá e que a gente trabalha, né? Uhum. E foi isso muito que eu senti no Constância mesmo. Era o trabalho, às vezes, da palavra. O que que essa cena quer dizer? Então, vamos trazer a música mais para esse lugar. E é um trabalho muito legal nesse sentido, assim. Eu amei fazer. E ainda mais que a Claudinha vem com outro background. Eu não conhecia a Claudinha. E você me falou, ela canta muito. Eu falei assim, beleza, Tem um então trabalho bora aí também. fazer isso. Ficou muito bacana. Depois eu lembro, saiu num vídeo, né? Que um vídeo de divulgação de todo o festival, e aí o fundo do vídeo, né? Era a TV de algum lugar, assim, não era nem aqui do Rio. Mas o fundo do vídeo passavam todos os espetáculos, mas era um arranjo que você fez, né, com a gente. Aí eu, ai, meu Choveu. Deus, meu arranjo. Foi lindo, a gente viu. Ai, cara. É porque é muito doido. Eu, como atriz, quando sempre foi uma obra de outra pessoa, você tá ali, é uma obra e você faz e tá lindo. Quando é uma obra toda sua, eu escrevi, eu fiz a música, né? Essa música específica, Choveu, é da Claudinha, mas a gente fez. E aí a gente fica querendo ser validado, né? Então, quando você vê a sua música ali na televisão, você fala, gente, Alguém gostou além de mim. gente, realmente aquilo ali eu que fiz aqui em casa. A gente ficou aqui zoando assim, sabe? O que a gente fala? A gente precisa botar uma alegria nesse espetáculo. Vamos fazer uma música, a música fica linda e a Aurora pega, faz um arranjo que deu um brilho na música. Todo mundo falou, nossa, essa música agora tá linda. E aí a gente vê a Lina Ah, passando e fala, meu Deus, gente, é muito satisfatório. E eu acho que a gente é uma e dupla você ótima, sabe Aurora. que. Eu também acho que a gente é uma dupla ótima. Eu não vou desgrudar de você nunca, é nunca. Adorei. O que que você queria trabalhar na sua voz? Você já falou que era a questão assim do grave e agudo, né? Você hoje, você acha que você alcançou esse objetivo? Você sentiu que melhorou? Você já meio que falou, mas só para. Então, eu acho que é um trabalho de sempre, né? Uhum. Eu sinto que eu não tenho eu aprendi que eu não tenho dificuldade nenhuma de agudo e nem de grave, porque eu achava que eu tinha. Então eu aprendi, uma coisa que eu aprendi, assim, que eu acho que eu já dei um passo bem legal, é de saber o que que realmente eu tenho dificuldade e o que que eu não tenho. Porque não existe dificuldade, existe ainda não cheguei lá. Então é o que a Aurora fala, eu sou muito curiosa, então às vezes eu falo assim, mas aquele negócio ali, como faz aquilo ali? E aquele negócio? Tudo eu quero saber, né? Por exemplo, esse canto mais americano, né? Que é um canto que não é, não é a coisa que eu vou trabalhar. Meu trabalho é muito pautado realmente na cultura brasileira, afro-brasileira, mas assim, eu quero saber como que é. Então, eu fico muito curiosa e agora eu já sei, assim, então faz daquele jeito. Eu sei fazer, eu não sei fazer, eu posso treinar para fazer, eu consigo. Então, essa dificuldade foi. Mas ainda tem aquela coisa assim, ó. No nosso último ensaio, penúltimo ensaio, eu trouxe o repertório do Mundial pra gente dar uma trabalhada. E aí, o que que acontece? Eu tinha desenvolvido
técnica antes da Aurora para me virar para cantar. Sendo que um carimbó é um negócio que tem muitos tambores, tem uma marata que eu toco bem na minha própria cara, então eu cantava, gastava muito ar, cantava muito alto, enfim, vários errinhos, né, que a Aurora resolveu, né, nesse tempo que desde que começou a pandemia, que houve esse advento da aula online, que eu tô fazendo aula com a Aurora direto. Só que quando eu peguei um repertório de antes da Aurora, pré-Aurora, acabou, né, Aurora? Eu fiquei vendo que isso é muito doido. Porque eu tô programada para cantar aquelas músicas do jeito antigo. Foi uma aula difícil para mim. Foi bem. Então, eu Isso ainda é tenho fofo. que resolver, porque apesar de que a Aurora já me ensinou muitos caminhos, então as minhas músicas novas, né, que surgiram depois dela, depois desse treinamento mais intensivo agora, elas estão bem num lugar bacana, ainda preciso fazer isso, por exemplo, entendeu? Colocar a minha voz, colocar a técnica em tudo que eu faço, porque eu acho que o corpo tem uma memória surreal. Então, Sim, quando eu canto é. uma música pré-Aurora, acaba o trabalho todo. Eu falo, gente, cara, surreal. Eu tô achando massa que eu virei uma era, né? É, Pré-Aurora. pré-Aurora, pois é. Com certeza. Eu sou assim, qualquer coisa que existe que use o corpo, a voz, eu quero aprender. Então, É. assim, passou capoeira, quero. Passou esgrima, quero. Canto gregoriano, quero. Entendeu? Eu sou bem assim. Porque tudo pode ser usado um dia. Tudo pode ser usado. Outro dia eu conheci uma pessoa que não era da área e aí falou assim: não, mas eu acho muito interessante a gente pegar uma coisa que não é da nossa área. Eu fiquei assim, gente, mas é só agora falando com você que eu fui me entender que tudo que a gente faz não é da nossa área. Que É, a a gente sai gente catando é de A gente tudo, saca todas as tudo. experiências. É. E quando você conhece uma pessoa que não é realmente da sua área, e aí você começa a perguntar, né? Outro dia eu conheci uma moça que trabalhava com logística. Aí eu fiquei assim, você me desculpa, mas o que que é logística? Tudo Começou a a me gente explicar, puxa, né? menina, é muito legal, porque tudo é material pra gente usar depois. Tudo é Tudo. material. A vida Caraca. toda. Eu estou escrevendo agora sobre o filme, né? Que quando começou aqui a pandemia, eu dei uma surtada, eu comecei a ver todo mundo fazendo alguma coisa na internet. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Ator tem essa desgraça, né, no coração. Aí eu fui, peguei um monte de escrito que eu tinha, fiz um roteiro e gravei um média. Não é curta, porque eu não tinha experiência nenhuma com cinema. Mas estou falando isso porque hoje em dia eu enquadro ele como cinema experimental. Porque na verdade era para ser uma peça gravada e aí acabou ficando numa nova, né, sei lá, virou um filme. Gente, não sei o que aconteceu, virou um filme. Eu tá passando por festivais de cinema, tá tendo uma história super bacana, já foi indicado Até em a melhor Londres, né, tá atriz. passando. Tá Melhor passando. atriz. Porque. E foi muito doido porque eu fiz assim no escuro. Eu fiz o que eu achei. Para mim, aquilo era uma performance. Eu vejo aquilo como uma vídeo performance. Mas quando eu enquadro nos festivais, eu enquadro como cinema experimental. Porque é um cinema que só tinha eu e o meu marido, que é técnico de som e luz. Então é experimental, porque não é do jeito que. Mas assim, aí outro dia eu tava brincando. O que que não é experimental? Tudo é experimental, tudo é uma experiência. Então, tudo meu é É. experimental e tudo de todo mundo é experimental, sabe? A arte, Uhum. a arte tá nesse lugar de experimentação sempre. Então a gente emburaca lá, inventa e tá tudo ali. Duas coisas que eu quero te perguntar. Primeiro, se alguém quiser assistir Iauá ou Constância hoje em dia, tem como ou é só esperar essas mostras? Então, e a Leuá, ele tá aberto, tá no meu perfil. Você entra lá naquele link da bio e ele tá lá. Dá para assistir a qualquer momento, porque ele tá Recomendo, fazendo gente, um recomendo caminho. muito. Ai, eu amo assim que as pessoas assistam, porque é realmente uma coisa que eu não esperava ter criado. E tá aberto para qualquer um ver a qualquer momento. O Constância não. O Constância ele tem feito temporadas dentro de festivais online, então vai ter agora para ser começo de setembro vai ter uma Constância dentro do festival Profesteatro e e aí eu vou colocando ali, todo mês a gente está conseguindo colocar em algum lugar, tá tendo muito festival, né? Porque ainda é filhotes da Leodir Blanc. Então tá tendo bastante festivais e a gente está colocando o espetáculo lá, que é uma versão, também um estudo sobre o teatro, né, com o cinema, com as mídias, como que a gente conseguiu
trabalhar. Aí não virou um filme, é um Sim. espetáculo de teatro com uma pesquisa dentro da linguagem do cinema também. E que Mas vocês e ainda têm a Aleuá, perspectiva de fazer ao vivo, né? sim, estamos captando porque a gente está rezando para que o ano que vem a gente possa abrir os teatros, voltar a uma vida normal, né, gente? Vamos torcer por Estamos com isso. saudade. E a gente quer muito que o Constância volte para o palco, porque é muito cruel, né? A gente gravou e ficou toda feliz, e aí estreou, e aí agora passa de novo, só que a gente a gente não tá mais lá, né? As pessoas assistem, é muito É, legal ver a é. resposta, mas a gente não tá mais no palco, e tudo que a gente vê ali, Não né? é a Porque, mesma coisa, porque teatro é a arte do ao vivo. Ô, Jô, mas para quem total. tá aqui assistindo nossa live, não tem a menor ideia do que a gente tá falando, nem do Yaleuá, nem do Constância. Você pode falar um resuminho do que é cada um, por favor? Espetáculo Constância é um espetáculo que eu criei junto, eu fiz a dramaturgia, mas a pesquisa dele eu fiz junto com a atriz que divide o palco comigo, Cláudia Ribeiro. É um espetáculo que fala do sertão que, a princípio, o sertão emocional, o nosso sertão. E a gente fala sobre a passagem do negro pelo sertão negro diaspórico e como isso formou a cultura que a gente vive hoje. Assim, a passagem do negro pelo sertão do Brasil é a história da minha ancestralidade, da ancestralidade da Cláudia e da ancestralidade de muitas pessoas, né, que são brasileiras. Então a gente fez essa pesquisa durante muito tempo, porque era uma pesquisa que vinha paralelo com uma pesquisa teatral que a gente fazia aqui em Paraty, com o Carlos Simeone do Lume e o Stefani Brotz da Mock Teatro. Era um grupo de pesquisa que se encontrava uma vez por mês para pesquisar a arte do ator mesmo, assim, sem ter uma dramaturgia, uma coisa de montar alguma coisa. Então durou 5 anos e durante esse tempo a gente calmamente foi pesquisando Constância, foi utilizando as técnicas, sem também nenhuma pressa. E um dia a Constância ficou pronto, assim, a gente achou que a gente podia estrear ele, então a gente estreou em 2019. Era um espetáculo bem simples, assim, com uma cenografia que era a cenografia que a gente precisava, o figurino que a gente criou, mas era um espetáculo bem potente, a gente estreou, fez uma pequena turnê aqui pelos festivais aqui da região e a gente estava querendo, né, sair. E aí teve a pandemia. E aí a gente parou em 2020, mas a gente ganhou uma Lei Aldir Blanc, né? Foi contemplado dentro da Lei Aldir Blanc e remontou ele virtualmente para uma temporada virtual. Então, com esse aporte financeiro, a gente reviu também toda a visualidade do espetáculo, criou um cenário que foi sempre o cenário que tinha dentro da minha cabeça. Então, eu chamei um monte de artistas que eu sempre quis trabalhar, como a Aurora. O Stefani Brott sempre foi o orientador, né? Porque como ele era o orientador da pesquisa, ele também trabalhava com a gente um pouco, até porque eu estou dentro de cena e dirijo, é difícil para É mim. porque você está dirigindo, então você precisa de um olhar de fora também, né? Exatamente. Às vezes. Mas aí era eu, Cláudia, Stefani e o José Alcântara, que sempre foi o iluminador do espetáculo, o diretor técnico, éramos nós quatro. E aí, com a Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu chamar uma equipe enorme. Então, chamei Daniele Gemal, cenógrafa e figurinista, Paty Faedo, que é uma artista plástica, cenógrafa também aqui de Paraty, que fez Ficou incrível, né? relicários, assemblagens lindas que fazem parte do cenário. Chamei, enfim, gente, agora eu não vou ficar falando todo mundo, senão eu vou esquecer alguém. Mas eu chamei uma equipe incrível, a gente se juntou, a da Lua, que fez a produção, e a gente fez essa obra, que agora né, chama teatro híbrido, teatro online, teatro virtual, que a gente está passando por festivais online agora e que se seguir lá, @espetáculo Constância, vocês vão ver que uma vez por mês a gente está em algum lugar e o espetáculo está bem lindo. E a Leuá é essa obra que eu disse que eu fiz, né? Dentro da minha angústia de estar aqui presa, né? Eu comecei a pegar os meus escritos, que nunca foram de teatro, não. Era aquela coisa, chegou em casa, tá arrasada, escreve. Aconteceu uma Escreve. coisa muito bizarra, escreve. E aí eu li e eu falei, nossa, tudo tem a ver, eles conversam muito. E aí eu resolvi gravar. A princípio né, entrei numa de fazer teatro, mas eu entrei aqui no estúdio, quarto, sem móveis, para gravar e eu comecei a falar, não tem como fingir que isso é teatro. Eu vou tentar outra coisa. Então eu comecei a me filmar. Porque eu falei, eu também preciso me assistir, sozinha, só eu. Então eu falei, eu preciso me assistir. Então eu comecei a tela, essa mídia, né, começou a fazer parte da proposta que eu tinha para cada cena. Então acabou virando, depois de editado, acabou virando realmente uma obra de cinema, assim, nessa.
E de cinema são experimental. relatos, né? São histórias sobre o ser mulher, sobre ser mulher negra e a cultura também. Eu acho que é Sim, muito íntimo e ao mesmo é tempo a gente muito se íntimo. identifica muito. E foi muito legal te acompanhar durante o processo também, porque os primeiros dias que você falou, eu tô criando uma coisa aqui, eu cantei uma música, mas aí pegava um caderninho assim, mas é uma música mesmo. Aí daqui a pouco foi passando os meses. E aí eu só ia vendo o fundo mudando, aí tinha aparecia um colchão, aí apareciam uns tambores, daqui a pouco ela vinha de saia, daqui a pouco ela começou a enrolar o cabelo, cada semana você foi aprofundando, foi muito legal de acompanhar esse processo, Verdade. cara, foi muito Aí legal. eu chamei Até o dia do músicos para armário, fazerem aí, as bases. Chamei músicos para fazerem as bases, que eu falei, não vou cantar para capela, chega. Mas também foi tudo de longe, mandei eu cantando, eles me mandaram a base, depois encaixou. E aí chegou o dia incrível que depois de ter filmado tudo, eu, Aurora e José entramos no meu armário, que era o único lugar que não vazava som de lugar nenhum para gravar os áudios e as músicas. Surreal. tipo, mas eu tava lá e assim, eu acho que teve uma hora até que a gente desligou a câmera, porque não tava pegando direito, eu queria só eu Foi. precisava só te ouvir, né? A E de princípio ela estava madrugada ali, eu lá, apresentei minhas roupas, as crianças lá embaixo, de vez em quando eu, cala a boca. Porque é louco, né? Você dentro de casa, as crianças lá, de vez em quando, mãe, tô com fome, espera mais um pouco. Madrugada já, coitadas, as crianças sofrendo. Não podia ter ruído, e ali dentro do armário, fechados, a Aurora assim, penduradinha no meu celular. Depois ela falou, e ficou super. Eu gostei muito. Para eu gostar do negócio é difícil. eu Eu também. gostei muito porque é uma obra assim que é muito de dentro de mim, é muito pessoal. Porque na verdade eu não escrevi ela para ser um espetáculo. Eu escrevi como desabafo mesmo. Mas eu achei que aquilo dizia respeito a mais pessoas do que só eu. Assim, eu achei que. Então fala basicamente da minha transformação depois que eu me iniciei no candomblé. Muitas transformações e muitas percepções que eu tive depois disso ao longo desses 4 anos que faz, né? Então fala sobre Uhum. isso também, é uma obra que fala muito sobre a minha religiosidade, mas também fala de coisas que não são desse âmbito, assim, sobre angústias mesmo de toda mulher ou de toda mulher negra, de toda mulher mãe, né? Sim, Então, tá livre para vocês assistirem a qualquer hora e me mandar um direct dizendo o que vocês assista, acharam, assista. fala, porque É eu adoro ver. imperdível, imperdível. Ai, meu Deus, tem Jo, mais, né? Que eu não quero cantar, não, vai. tá chegando, calma. Qual foi o ensinamento mais importante que eu já te dei? Você lembra assim, de algum momento nosso, alguma prática que eu te ensinei que realmente fez a diferença pra você? Ai, menina, são tantos, gente, como eu vou pensar um? Tanta coisa, mas Fala ó, alguns então, né? Ah, eu sou uma pessoa. Eu falei isso outro dia, parece que a cenógrafa, eu tive uma reunião com ela outro dia e eu falei pra ela, assim, mandei um depoimento falando: você, a coisa que você mais me dá é coragem. Ela vai ver essa live e vai falar: ela fala isso pra todas. Mas não é. Porque eu acho que eu preciso de muita coragem, na verdade. Sou uma pessoa que precisa de coragem. Mas é isso que você me dá, assim, é confiança. Vou até usar outra palavra para não dizer que estou repetida. É confiança. Porque só de você saber, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu tenho essa noção, eu não desafio muito. Mas a voz às vezes quebra. Aprendi. A voz quebra. Fazer o que acontece. Então eu já vou avisando, gente, às vezes dá ruim. Às vezes posso estar cantando aqui dá. Então, mas hoje em dia eu aceito que existe que a voz é um negócio, sabe? Assim, eu tinha um medo de desafinar, de fazer um agudo muito alto. Então, tudo eu travava, eu botava pra dentro. Eu sinto que a minha voz ela era aqui dentro, sabe? Era uma voz que estava presa. Então, hoje em dia eu canto e tudo que a Aurora fala, eu fico ouvindo enquanto estou cantando, sabe? Eu vou. Então, bota a voz, tira a voz. Como é que você fala? Tira a voz, desencapsula? Não é isso não, né? do tubo, né? Do tubo, tira a voz do tubo. Desentuba. Desentuba. Eu tô cantando, eu tô ouvindo Desentuba, ela. é isso aí. Desentuba, desentuba. Então, são muitas pequenas coisas que eu vou cantando e eu vou organizando ali, mas principalmente coragem. Você vê que não tá tão bom ainda, porque eu ainda tô me morrendo aqui de cantar, mas é real, assim. É porque hoje eu vou cantar, vou dizer logo, eu vou cantar uma música que não é assim, meu repertório, né? É uma música que
Ah, então vou falar sobre isso. Que eu A falei pra você, Aurora, eu falei pra você. ela me obrigou, queria falar isso pra você, ela me obrigou. Não, não é isso não. A Aurora, ela faz assim, ó, isso é muito bacana. Ela tem uma lista de estilos que ela gosta que a gente passe por todos. Isso é muito genial. Porque às vezes a gente tem o nosso estilo. Então ela tem lá rock, samba, MPB, musical, não sei mais o que que tem. E que a gente foi passando por todos. Então são músicas que você não são do seu conforto Sua cantar. zona de Mas é conforto, é. da minha zona de conforto. Mas é muito legal, eu fico super orgulhosa de saber que eu consegui fazer. Né? Mas ao mesmo tempo é aquela coisa que não tá. E aí o mais engraçado é que tinha duas, né? Tinha o diferentão, tinha essa uma coisa Tinha categoria diferentona. diferente. Categoria diferentona. Sendo que tudo que eu canto na minha vida, todas as minhas bandas, meus trabalhos, tudo encaixa nesse. Todos, porque nada meu encaixa em nenhum outro. Tudo meu é diferentão. Então, esse foi o primeiro que eu já fui, o diferentão. Tem até uma outra, diferentão, e tem outra, qual era outra? Tem uma outra assim É, esquisita também. não vou lembrar Eu agora. sei que tinha duas categorias assim, diferentão e esquisito. É tudo que eu canto tá ali. Então eu fui começando a mergulhar nas outras coisas. Então a música que eu vou cantar não é minha zona de conforto, mas eu me acho quando eu canto ela bem. Eu me acho. Então, Então, sem mais tá vendo? delongas, vamos entrar logo nessa música Ah, aí, não, não, Joana? não. Tem mais perguntas pra fazer. Tá, só tem mais uma pergunta então, certo? Ai, Vou demorar, Jesus. essa aí eu vou Tá. responder. Não, não, senhora. Vai ser E múltipla escolha, hoje, sim ou não? como é que você se sente em relação à sua voz? Quais são os trabalhos que você tem feito com a música e com o canto ultimamente? Ah, então, sacanagem. Essa eu já respondi 30 vezes, né? Mas eu vou Já. enrolar aqui. Por isso que eu ia Não, pular ela. não, mas hoje em dia eu não me sinto tão, porque tem uma qualidade de quem é cantora que eu sempre me senti muito longe dela. Tipo, cantores, eu. Aí então eu sempre me coloquei dentro de atriz, cantora, sabe? Eu canto como atriz. Existe até isso, né? Olha, eu vou cantar, já fiquei com. Existe Já, até isso que você cheio de fala assim, eu vou cigarro. cantar como atriz, é uma atriz que está cantando. A gente até usa isso assim, vou cantar como atriz, como se, mas é mesmo, é uma pessoa que está cantando, está usando a sua voz. Então, eu eu sei que como qualquer arte, o canto precisa de estudo. E eu comecei meu estudo em canto agora, assim, né? Agora, com a Aurora, assim, mais. Então, eu sempre cantei, sempre fui preparada vocalmente para cantar. Mas então eu tenho essa tranquilidade de que eu não tenho limites na minha voz, eu apenas estou aprendendo, estou ampliando as minhas possibilidades. Tem dia que a minha voz está melhor, tem dia que a minha voz está pior. Então eu também estou descobrindo o que eu posso comer, o que eu não posso comer, porque também tem isso, né? A voz é muito sensível. Então, às vezes, uma Uhum. comida que você come, um negócio que te dá uma azia, te dá um. Então, dentro disso aí, eu já fui na fono, eu já fui em vários também. Hoje em dia, eu cuido um pouquinho melhor do meu aparelho. Então, mas agora também eu não tenho mais aquilo assim, ah, será que eu vou cantar? Eu crio a música e depois eu vejo se eu vou. Depois eu falo, olha, então, se vira aí. A última coisa que eu inventei, né? Estamos fazendo uma paisagem sonora, uma coisa enlouquecida que nem existe, gente. Eu até inventei um Aurora, negócio. eu quero uma melodia assim que alegre. Tá, Essa é vamos uma coisa criar alegre, uma coisa água. Sereia, uma uma coisa coisa. sereia. Eu quero uma coisa Ai, sedutora, tá? Então, uma coisa assustadora. E a gente vai inventando, e aí é isso. Ainda tem. Nossa, isso aí ainda vai dar caldo. Então tá ainda vindo vai coisa dar caldo. nova aí. Qualquer dia a gente entra no Também. armário. Todo mundo querendo sair do armário e a gente entrando no armário. E olha que eu ouvi uma cantora que Você eu falou amo, dela. é, falando que estava gravando dentro do armário também, porque isso são, né, sinais do Te fim do copiou. tempo. Ninguém tem mais um estúdio para ir, não quer pegar um Covid e grava no armário. Aí eu falei, ah, então é isso. Jô, vamos cantar Respondi. então? Vamos. Ai, meu Deus. Agora está mais parecido com sua mãe ainda. Aí eu falo isso pra sua mãe, ela fala assim: ela que me imita, tá me imitando. Então, ainda tem isso, musa. A minha mãe, ela não tem nenhum problema desse que eu falei, gente, de coragem. Sei, ela canta, aí você fala assim, gente, quem é essa? Eu nem reconheço, eu fico, eu não sei. Eu fico de cara com a minha mãe. Ela realmente é minha inspiração, porque assim,
vejo esses problemas. Vou aquecer primeiro. Ai, Ai, Deus. Gente, Jesus. juro, eu tô passando mal, mas vamos lá. Vou botar a base. Vê Aí, se dá tá pra todo ouvir, mundo te tá, dando Aurora? suporte, ó. Tá bom. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Fernando, você entra nessa hora na live da pessoa. Por quê? Tá ouvindo? Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. A vida é louca, a vida é louca. Sempre fui esperta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. A vida é louca, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo minha fé guiar, sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. A vida é louca, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. A vida é louca, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo minha fé guiar, sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Ah, ah. É isso aí, meu povo. Tá bom? Gente, só pra poder explicar aqui que a Joana, ela cantava as músicas todas na categoria diferentona, né? Aí eu falei assim, Jô, tinha uma categoria que era assim, atualidade, só valia de 5 anos pra cá. Eu falei assim, Jô, o que que você conhece de 5 anos pra cá? Ela, nada. Eu Conhece não falei sei quem assim, não, Jô, conhece quem não, conhece quem não. fui dando várias opções, a gente foi parar na Isa. Aí a gente se encontrou no outro dia pra poder fazer aula, vai cantar o quê? Qualquer coisa menos Isa. Não, porque, Aí a olha, tá gente vendo passou José na... Alcântara falando, ele me obriga a cantar essa música toda hora. Meus pais chegam aqui em casa, ele, como quem não quer nada, pega o ukulele, começa a cantar, tocar essa música. Assim, como quem não quer nada. Aí fica assim pra mim, canta aí, canta aí. Oi, Dante! Aí, gente, acabou que eu sei. Dante é uma pessoa que ele assiste as minhas aulas, de vez em quando ela fala assim, ô mãe, ela não tá fazendo aquele agudinho, não. Não dá migonga. Vale nada. Aqui, Ai, gente, Jô, obrigado pela força. vamos mostrar um pedacinho então no Constância? Vamos. Vamos cantar? Então agora vamos fazer um pedacinho de Constância, que é aquilo, né? Eu tô com essa roupa que não vai combinar tanto. Constância é aquele espetáculo que fala sobre o sertão, então a gente tem esse trabalho em cima de aboios, em cima de um canto que é outro canto. Então vamos lá. João, quando tu se foi, meu coração tu levou.
Até nosso cão valente, as flores ele lamentou. As vacas não tão contente, nosso pasto não vingou. Saudade, saudade, saudade. Ah, que saudade que eu tô de um vaqueiro apaixonado, além de meu companheiro, ele era boiador. Saudade, saudade, saudade. Ai, que saudade que eu tô de um vaqueiro apaixonado, além de meu companheiro, ele era boiador. Maravilhosa, maravilhosa. Vocês percebem a diferença de quando você está cantando uma música assim, sem estar pensando num personagem, quando você entra para pensar no João, na personagem, na Constância, de se colocar no estado, a voz muda completamente. E até eu acho que não é autossabotagem, é auto. Como é que é o nome daquela palavra que a gente fica com vergonha? Não é. É a crítica, a autocrítica. Autocrítica, essa palavra aí. É Exato, verdade. exato. Porque a voz é a mesma, o material humano é o mesmo. Mas Só não que parece. a confiança, exato, muda muito, Não parece. Jô. Parece que eu peguei outro aparelho. Peguei esse aqui que eu uso melhor. 2.0, porque realmente eu cantei a Isa. E é isso que eu falo sobre mim, assim, sobre estar no palco, sobre essa música, eu canto realmente com a confiança. Confiança de que eu, né, é algo que eu criei, que eu sei o que que tá. Então, é outra voz. A Isa, eu canto assim. Já entra no lugar de meu Deus, socorro, socorro. Já entro no lugar de meu Deus, suar, assim. O João não, eu já fico, ai, queria estar no palco agora. Mas é isso, porque... E assim, eu gosto de cantar dos dois jeitos. Eu gosto de cantar lavando louça, tomando banho, e eu gosto de cantar em cena. E eu gosto de cantar assim, sofrido, falando que o João morreu. Eu também gosto de estar no carimbó, feliz, linda, porque é um trabalho lindo também, o carimbó. Então, cantar, gente, é bom de qualquer jeito. De qualquer jeito. Isso é pra mim, meu Deus! É pra você. Jô, obrigada por ter topado essa loucura aqui com a gente. Muito obrigada a todo mundo, gente, que tá aí me dando força, falando, vai, é isso, mandando coração. Vai, muito obrigada. Então, todo mundo obrigada, junto. De nada. Eu agradeço muito, a gente se dá muita força. Eu acho que é muito legal trabalhar com você, porque é muita força que a gente se dá, né, eu acho. Uhum. E tem coisa nova vindo aí, porque a minha cabeça não para. Uhum. Então é isso. Não, gente, vocês não sabem. Eu acabei de receber uma mensagem da Cláudia Ribeiro, que é a outra atriz de Constância, que ela mora do outro lado da rua da minha casa, e ela ouviu da casa dela eu cantando. Tá? Mentira! Por que você tá cantando isso em mim? Tipo assim, acabei de ouvir, ficou lindo. Ouvi daqui. Ai, maravilhoso. Gente, então é isso. A gente canta pra vizinhança, a gente canta e espanta os males. Exato, boa noite a todos. Boa Muito noite. obrigada, Aurora. Foi uma delícia, viu? Obrigada. Delícia, delícia. Beijos. Beijo. Tchau, gente.